Olá, tudo azul com você? Que bom, em Brasília não está tão azul assim. Uma invasão aconteceu nesta tarde em prédios dos três poderes em Brasília. No Congresso Nacional, no Senado e na Câmara Federal, no prédio do Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto. Os três que ficam em volta da Praça dos Três Poderes. Manifestantes, apoiadores, segundo informações do ex-presidente Jair Bolsonaro, invadiram nesta tarde esses prédios, né? A Câmara Federal, o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. As ações de manifestantes que conseguiram driblar a polícia na entrada, uma vez que a segurança da Praça dos Três Poderes estava bem pequena. E então um grupo grande entrou e conseguiu ali passar e entraram nos prédios, quebrando os prédios, né? Reportagens já estão correndo aí pela imprensa que mostram os prédios destruídos. No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, eles entraram e destruíram a sala de audiências, onde acontece todos os dias audiências dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Cadeiras que eram fixas foram arrancadas, vidraças quebradas, computadores todos destruídos. O sistema de água do Supremo Tribunal Federal foi ativado. Os carpetes e tapetes do Supremo estavam todos molhados. Há uma cena até de uma mulher no Supremo Tribunal Federal que faz xixi em cima de documentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na Câmara Federal, a Câmara de Deputados, a depredação, ou seja, a destruição também aconteceu. Inclusive, o painel de votação dos deputados, né? Aquele painel eletrônico que os deputados votam e que aparece lá o voto do deputado, né? Esse foi destruído, dentre outros móveis e peças também lá da Câmara Federal. No Senado Federal aconteceu a mesma coisa. Também entraram no Palácio do Planalto. Palácio do Planalto destruíram bastante coisas. Segundo informações que chegam aqui para nós, ontem já havia chegado bastante ônibus no Distrito Federal, né? Mais precisamente em Brasília, na capital federal. Segundo a imprensa, cerca de 100 ônibus tinham entrado na capital federal. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, teve uma reunião, com as equipes de segurança do governo federal, inclusive com o ministro de Segurança Pública, o Flávio Dino. Quase me deu um branco aqui, hein? O Flávio Dino. Ibanez Rocha garantiu que o esquema de segurança para o final de semana estava bem montado e que não entraria ninguém na esplanada dos ministérios neste sábado e domingo. Não foi o que aconteceu, né? O secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, tinha viajado, né? Segundo informações que temos, Anderson Torres foi para os Estados Unidos. E aí o que aconteceu? O ministro de Segurança Pública, o Flávio Dino, deu uma entrevista agora há pouco
e disse, né, que já havia acertado com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para a segurança, né? Segundo Dino, a segurança do local é feita pelos policiais militares do Distrito Federal. Segundo ele, a Polícia Federal é uma polícia judiciária. Ela não pode fazer esse trabalho ostensivo. Isso compete à Polícia Militar. E o governador então havia garantido segurança total e que ninguém entraria na esplanada dos ministérios. Hoje, à tarde, a segurança era bem pouca e os manifestantes conseguiram então driblar esses policiais. Comentaristas e especialistas já dizem que pode ter existido ali um plano de invasão e que possivelmente o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal tinha conhecimento disso e acabou facilitando a entrada dos manifestantes. A gente não pode afirmar isso, né? Porque são fatos divulgados pela mídia, né? Pela imprensa, mas o fato é que o ministro Flávio Dino, em sua entrevista, ele atacou o governador do Distrito Federal e disse que não sabe se o governador foi traído por sua equipe ou se simplesmente fez vista grossa para tudo que aconteceu. O fato é que o governador não cumpriu aquilo que havia garantido para a equipe do governo federal de manter a segurança na região ali da esplanada dos ministérios. Ou melhor, na esplanada dos ministérios, né? E na Praça dos Três Poderes, claro. Flávio Dino também afirmou em sua entrevista que mais de 200 pessoas desses manifestantes já haviam sido presas. E que mais pessoas seriam presas. Essas prisões elas foram efetuadas em flagrante. O flagrante ele acontece no momento do ato e logo depois do ato, quando ainda a situação não foi mexida, né? Então, mais de 200 pessoas estão já presas e, segundo Dino, as prisões vão continuar. O ministro disse também que permanecerá no Ministério de Segurança Pública até que todas as determinações sejam cumpridas. Bom, diante disso, o presidente Lula determinou a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. O interventor foi determinado pelo presidente é Ricardo Capelli. Ele já informou que está nas ruas comandando as ações pessoalmente. Então, a partir de agora, Ricardo Capelli será o interventor. Quem é responsável pela intervenção na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Agora, a segurança pública será comandada, então, pelo governo federal, uma vez que, aos olhos de representantes do governo federal, a segurança pública do Distrito Federal não cumpriu o seu papel. Eu trago para você mais novidades se tiver a qualquer momento, né? É um fato que realmente deixa a gente assim bastante triste. Infelizmente, depredações, violência, né? Isso não agrada ninguém, né? Muita gente vai ser preso. Mas ainda sobre o assunto, estão investigando também, e o ministro Flávio Dino disse que já tem basicamente nomes de pessoas
que são financiadores desses atos, ou seja, pessoas que bancaram essas pessoas para irem lá, né, e realizarem esses atos aí. Essas pessoas, segundo Flávio Dino, serão acusadas e julgadas pela justiça conforme deve. Como eu disse no início, cerca de 100 ônibus entraram em Brasília ontem. 40 desses ônibus foram apreendidos hoje pela Polícia Federal e outros ônibus estão sendo investigados. Então, o Distrito Federal foi invadido, né? E casas dos três poderes basicamente destruída por manifestantes. Como disse o próprio Flávio Dino e sua equipe, não são todos eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Segundo eles, é um grupo pequeno de pessoas que não concordam com o resultado das eleições. Bom, mas eu volto amanhã com o portal do Dolly Notícias e qualquer novidade estarei trazendo para você. Estas informações e o portal do Dolly Notícia tem o oferecimento da Vidraçaria Triângulo e também da Master Pneus. Um abraço e até amanhã.